Bom dia, irmãos. Que bom que nós podemos estar juntos mais uma vez, louvando ao Senhor. E eu quero te convidar nessa manhã também para aprendermos um pouco mais da sua palavra, ouvirmos a voz de Deus. E para isso eu quero te convidar para abrir a sua Bíblia lá em Filipenses, capítulo 1. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Nós vamos ler apenas dos versículos 21 a 26, que é o texto que nos conduz para a mensagem dessa manhã. Filipenses capítulo 1, versículos 21 a 26 diz assim: Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderia ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim, não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês, para que progridam e tenham alegria na fé. Desse modo, vocês terão mais motivo para se gloriarem em Cristo Jesus por minha causa, pela minha presença de novo no meio de vocês. Vamos orar mais uma vez? Deus bondoso, nós louvamos o Teu nome pela Tua palavra aqui lida e clamamos a Deus para que o Senhor fale de maneira poderosa e intencional ao nosso coração. Possamos entender a sua palavra em primeiro lugar, mas não apenas entendê-la, mas que possamos também sair daqui prontos e fortalecidos, desejosos de também colocá-la em prática. Fala conosco, ministra aos nossos corações, transforma poderosamente e profundamente as nossas vidas, é o que nós pedimos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Talvez você não tenha muito contato com certos tipos de culturas, já que nós somos brasileiros, ainda que a nossa cultura seja miscigenada, enfim, misturada. Tentei falar bonito, não deu. De manhã, não tomei café ainda. Mas assim, a nossa cultura, ela é misturada. Só que nem sempre, por causa das misturas, nós conseguimos ter muito conhecimento a respeito de outros fenômenos culturais que acontecem no mundo. Um desses fenômenos culturais acontece no Japão, e na verdade está acontecendo em todo mundo, só que talvez a gente não tenha a percepção de perceber isso. Mas isso começou há muitos anos atrás, lá com as publicações no século XX, de, por exemplo, Senhor dos Anéis, Crônicas de Nárnia e outros livros semelhantes. Mas, mais precisamente, sem nenhum nome aqui no Ocidente, no Oriente, isso foi recebendo um certo nome. Lá, esse fenômeno se chama Isekai, certo? Esse fenômeno, ele nada mais é do que o intrínseco desejo do ser humano de viver uma vida diferente. Ou seja, eu crio na minha cabeça, ou na minha fantasia, ou eu crio histórias, livros, filmes, séries, ou o que seja, pensando em uma vida completamente diferente da que eu vivo aqui. Isso lá ganhou um fenômeno, aqui a gente já vive isso há muito tempo, com as histórias de super-heróis, né, nos quadrinhos, nós vivemos isso nas séries, nos filmes, até mesmo em novelas, onde você é transportado, de certa forma, para outra realidade que seja melhor do que essa. Mas é óbvio que você já bem sabe que isso foi criado há muito tempo atrás. Isso foi criado lá em Gênesis, logo depois que o homem pecou. Esse desejo, então, de retorno, de voltar, de viver uma realidade diferente dessa que nós vivemos por causa do peso e das consequências do pecado. Isso está intrínseco em cada ser humano, nós nascemos com isso. Nós vivemos tendo esse desejo de ter uma vida melhor. Alguns podem confundir isso ou trazer para o seu coração uma certa arrogância, um desejo assim maligno talvez, de ter coisas demais. E aí você sempre está insatisfeito. Isso é um problema. Mas desejar uma vida melhor é algo intrínseco de nós. Nós nascemos com isso, já somos gerados com esse sentimento, porque esse é o sentimento que todo ser humano tem de ver o céu, de estar no céu, de estar no paraíso, no lugar de onde nós jamais deveríamos ter saído, só saímos por causa da entrada do pecado nesse mundo. E esse texto que Paulo fala exatamente sobre essa realidade, esse, vamos chamar até de problema que nós vivemos, talvez até
uma certa dificuldade que nós temos de o tempo todo estar desejando algo diferenciado. Eu até consigo comprar um carro melhor e logo estou desejando um carro melhor ainda. Eu consigo até trocar de casa e vou para uma casa melhor e logo eu estou pensando em ter uma casa melhor ainda. E isso vale para todas as coisas da nossa vida. Serve para aquilo que a gente come, para aquilo que a gente veste, para aquilo que nós temos, para aquilo que nós somos e para aquilo que nós fazemos. O tempo todo nós vivemos assim. Paulo não era diferente. Paulo queria viver com Cristo, assim como eu e você queremos, amém? Tentei dar um amém disfarçado aqui para ver se pegava você no pulo. Mas nós queremos isso. É desejo do nosso coração vivenciar uma realidade diferente, a realidade do céu. E Paulo vive esse conflito, esse dilema que nós também vivemos. E aí são 3 lições que nós podemos olhar a partir desse dilema que Paulo estava vivendo. A primeira é, bom, se nós temos esse desejo de uma coisa melhor, uma vida melhor, de uma realidade melhor, então, irmãos, nós precisamos nos concentrar em pensar nisso. Nós precisamos desejar isso mesmo. Mas desejar isso dentro da palavra e não dentro daquilo que nós, dos próprios desejos do nosso coração. Muitas vezes esse desejo que nós temos pelo céu é substituído, é trocado simplesmente por ter bens melhores, por ter empregos melhores, por ter salários melhores, por ter mais coisas deste mundo. E não é isso que nós devemos fazer. O que nós devemos fazer é ter a realidade de sabermos que nós queremos algo melhor, sim, e nós devemos desejar esse algo melhor. Mas o que nós devemos realmente desejar é o melhor de Deus, é o melhor do céu, aquilo que virá ainda no futuro. Nós precisamos ter esse desejo no coração. Isso precisa chamar a nossa atenção, isso precisa aquecer o nosso coração. Ter esperança de que não importa o que aconteça nessa vida, algum lugar muito melhor está nos esperando. E não é como se a gente precisasse fazer algo para conseguir chegar lá. Nós já estamos com a passagem comprada. E a passagem que nos leva até lá foi paga com o sangue de Cristo. Ela já está nas nossas mãos. O bilhete já está carimbado. E o bilhete já está carimbado desde antes da fundação do mundo. Mas nós precisamos ter essa esperança no nosso coração. Essa esperança precisa mexer conosco. Não pode ser só uma esperança no futuro, ou uma esperança vã, ou aquele negócio que fica lá guardado na gaveta da nossa memória, do nosso coração. Isso precisa fazer parte da nossa vida todo o tempo. Nós devemos desejar o céu. Mas em segundo lugar, se nós desejamos, irmãos, o céu, e nós devemos fazer isso, nós também precisamos viver o céu. O problema dos crentes, muitas vezes, é que nós temos o desejo do céu. A gente quer viver o céu, mas a gente vive como esse mundo vive. Nós desejamos viver como esse mundo vive. Como a nossa sociedade, como o nosso tempo vive. Pelas leis do nosso tempo, pelas ideologias do nosso tempo, pelos desejos do nosso tempo. Mas não é isso que a palavra nos propõe. A própria palavra vai nos propor que nós temos que viver o céu já. O desejo pelo céu não é apenas um desejo qualquer, uma memória vã que aparece no nosso coração, mas o desejo pelo céu é algo que nos motiva a fazer com que este mundo já tenha características do céu, já tenha características da nova Jerusalém celestial. É claro que a gente não precisa transformar a igreja em uma estrutura de ouro maciço, para dizer que o céu tem ouro e coisas do tipo. Não, a gente não precisa de nada disso. Mas o que nós precisamos é do espírito do céu. De viver de acordo com aquilo que nós vamos viver lá. A alegria do céu. A alegria da salvação. A comunhão que nós teremos lá. Nós devemos buscar essas coisas aqui já. Se você lembrar, no livro de Mateus, capítulo de número 6... 6? Calma, já vou lembrar. Qualquer coisa você me lembra aí, porque hoje eu estou com a escola dominical tanto na cabeça que os outros textos estão me fugindo. Mas, no capítulo 6 ou 5, você vai se lembrar que tem uma oração, não tem? Pai Nosso, 6. Pai Nosso, me ajuda aí, que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha o teu reino, seja feita aonde? Assim na terra como no céu.
O desejo do céu precisa fazer parte do nosso coração, mas não só esse desejo, a gente precisa fazer isso já. A gente precisa começar a viver aqui o céu. E não simplesmente esperar que as coisas vão melhorar lá, como se não dependesse também de nós viver o céu. O céu não é um desejo, mas é uma vida, é um estilo de vida, que já começa aqui. A partir do momento que eu nasço de novo, a partir do momento que você nasceu de novo, nós já começamos a viver o reino de Deus aqui. É claro que aqui ele não é perfeito, nós não conseguimos tudo o que ele pode oferecer lá, até porque nós nem sabemos de tudo que ele pode oferecer lá, a gente só sabe alguns vislumbres. Mas ainda assim, aquilo que nós já temos de informação precisa ser levado não só para o nosso coração e para a nossa memória, mas também precisa fazer parte das nossas atitudes, do desejo de viver o céu já aqui, ainda com limitações. Mas nós temos esta vontade, esse desejo. E se nós temos a vontade e o desejo, o Senhor pode nos capacitar para que desde já nós possamos viver o céu. Para concluir, nós temos que olhar para esse desejo também com outros olhos. Nós temos que desejar o céu, nós precisamos aqui começar a viver o céu. Mas nós precisamos fazer isso com objetivo. Não pode ser só um desejo egoísta do nosso coração de ter uma vida melhor. Nós precisamos olhar para isso a partir da glória de Cristo. Se eu vou viver aqui, e se o morrer é lucro, o viver precisa ser Cristo. Nós precisamos viver à luz de Cristo, irmãos. Nós precisamos viver da mesma maneira que Cristo viveu. Ou pelo menos tentar. É claro que a gente nunca vai conseguir ser 100% sem pecados, como Cristo foi. Mas isso não significa que nós não podemos tentar. Isso não significa que nós não podemos nos esforçar. Isso não significa que, apesar de nós não conseguirmos a perfeição de Cristo, não significa que Ele não nos capacita para chegar muito próximo. Muito próximo. O nosso problema talvez seja que nós desconfiamos demais, ou talvez nós até falemos demais, que nós somos seres humanos, nós somos falhos, nós somos pecadores, nós erramos demais. E por causa disso nós nunca vamos atingir o padrão. E até um certo ponto isso é verdade, mas não é 100% verdadeiro. Porque nós temos dentro do nosso próprio coração, a partir do momento que nós somos salvos, o Espírito de Deus agindo, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Nós temos o Senhor Jesus o tempo todo conosco. Nós sabemos como Cristo viveu. E nós precisamos nos esforçar para chegar lá. Não precisamos lutar sozinhos, porque o Senhor sempre está nos capacitando. Sempre estamos progredindo, cada dia mais somos um pouquinho mais santos, um pouquinho mais fiéis, um pouquinho mais próximos de Jesus. E isso precisa dominar o nosso coração a ponto de nós conseguirmos nos esforçar através do poder de Deus para sermos tão parecidos com Jesus quanto for possível, quanto Ele mesmo nos permitir ser. E talvez até pararmos de tentar dar desculpa de que nós somos pecadores. E só essa desculpa. Sem lutarmos contra o nosso pecado. Sem termos o desejo e a forte intenção de vivermos o céu já. De começarmos a viver o paraíso já. De transformarmos esse mundo para que esse mundo se pareça um pouquinho mais com o céu. Em todos os lugares da nossa vida, seja na nossa casa, seja na nossa escola, seja no trabalho, seja aqui mesmo na igreja. Em todos os lugares, nós devemos buscar sermos parecidos com Jesus, para que em todos os lugares que nós estejamos, as pessoas, tanto nós, quanto aqueles mesmos que não creem em Jesus ainda, possam já desfrutar, possam perceber e possam testemunhar a realidade do céu que nos cerca. Hoje nós teremos oportunidade de fazer isso, inclusive. Uma das raras oportunidades que nós temos de viver o céu aqui já. Desejosos de que um momento, esse momento será completo, será realmente extraordinário. Hoje ainda é limitado, mas nós já podemos vislumbrá-lo como um princípio daquilo que nós viveremos no céu. Hoje nós vamos testemunhar e participar da Santa Ceia do Senhor. Um dia, é possível que o Senhor Jesus esteja na mesa conosco. Mas hoje, ainda que a sua figura
carnal, visível não está aqui, a sua presença está conosco. Nós podemos senti-la, nós podemos testemunhá-la, nós sabemos que ela existe. Nós sabemos que o Senhor está conosco e que nós já podemos testemunhar pelo menos um vislumbre, uma pequena parte, daquilo que Ele nos presenteará, daquilo que Ele vai poder nos dar quando nós chegarmos lá. Hoje é dia de celebração, é um dia que nós vamos poder vislumbrar o céu, pelo menos um pedacinho dele. Mas não saia daqui pensando que agora a sua vida é a mesma de antes. Saia depois pensando que em cada momento da vida você precisa